Sejam bem-vindos ao estúdio AgriNews Play, dentro do espaço do Simpósio Brasil Sul de Bovinos de Leite e o 4º Fórum Brasil Sul de Bovinos de Corte. A gente está recebendo aqui no estúdio o Dr. Gilson Pessoa, que é professor da Universidade Federal de Santa Maria, tem mestrado em Fisiopatologia da Reprodução e doutorado em Medicina Animal e Biotécnicas da Reprodução. Falou aqui no Fórum Brasil Sul de Bovinos de Corte sobre premissas para um programa reprodutivo eficiente. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com vocês e com todos os espectadores deste podcast. Quem nos acompanha também é o Diego Cuco, que faz parte do Nucleovet e é professor da UDESC, que foi o mediador da palestra. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado, é um prazer estar aqui, a gente conversar um pouquinho mais e estender essa conversa da eficiência reprodutiva. Muito bem, a gente preparou algumas perguntas um pouco mais básicas e vai completar com algumas perguntas do público. Professor Gilson, onde que a fazenda mais erra hoje no básico da reprodução e o que dá para corrigir já amanhã? Bom, hoje o ponto crítico das fazendas é ajuste de condição, o score de condição corporal dos animais, né? Isso precisa, nem sempre a gente consegue corrigir do dia para a noite, né? Precisa ter um planejamento, principalmente um planejamento forrageiro, né? Um planejamento nutricional e adequado a cada categoria que vai trabalhar. O que a gente observa muito de erros, né? Nas fazendas é tratar todas as categorias da mesma forma e elas precisam muitas vezes ser individualizadas quanto a alguma suplementação ou até mesmo algum ajuste de score de condição corporal antes do parto. Esses erros, né, que acontecem no score de condição corporal, no ganho de peso, por exemplo, de nulíparas, isso impacta não só a taxa de concepção, que muitas vezes ela é vista, a taxa de prenhez, como o ouro do processo, mas não é, porque o final do processo é o desmame e, consequentemente, a reconcepção dessa fêmea. Então, uma fêmea que é mal recriada, por deficiência nutricional, ela vai ter um impacto futuro como uma matriz, né? Não falhando em reconceber ou até mesmo, né, tendo um produto de baixa qualidade também, porque se ela está com uma baixa condição corporal, tem toda a questão de programação fetal. Se a gente está buscando um animal com maior acabamento, com maior volume de carcaça, isso também vai ser falha. Para saber se o programa está no caminho certo, o que a gente tem que medir toda semana e quais valores-alvos simples indicam que está indo tudo bem? No que tange a reprodução, é importante que se crie o costume, né, e principalmente siga como roteiro sempre. O primeiro ponto, os animais têm que ser identificados por brinco, seja brinco visual ou até um número maior de animais, o brinco eletrônico já vai favorecer muito mais o controle. A gente diz assim que até 100 animais o brinco visual soluciona. Acima de 100 animais tem que ter o brinco eletrônico para ter o controle individual. No que tange a reprodução, quando vai, por exemplo, aplicar um protocolo de sincronização da ovulação, tem que ser anotado animal a animal, qual que é o score de condição corporal, tem que ser anotado quem é o inseminador, a partir o touro que está utilizando, para conseguir depois controlar, jogar essas informações, cruzar as informações com o diagnóstico de gestação e tudo mais, e ter até mesmo o controle depois, quando desmama, qual o touro que produziu peso maior ou menor, enfim, para direcionar futuros acasalamentos. Com relação ao que possa ser avaliado uma frequência de intervalo menor dentro da propriedade, é a avaliação de peso. Talvez, né, depende de cada propriedade, cada manejo, quinzenalmente, mensalmente, né, ou quando vem os animais para manejo, porque a gente sabe que às vezes avaliar com muita frequência, por exemplo, pesar toda semana, isso às vezes não tem mão de obra suficiente, mas quando vem para manejo, né, se a propriedade tem balança, pesa a cada manejo, isso consegue aferir o que está, para onde está indo principalmente o ganho de peso. Porque se a gente não tem um ganho de peso numa categoria de produção, de cria, né, a gente não consegue ter os resultados exitosos na reprodução. Ou então, se a propriedade não tem balança, que muitas vezes a propriedade não tem uma balança para fazer esse acompanhamento a cada manejo, pode ser sim treinar o pessoal de campo, lá o campeiro, para avaliar o score de condição corporal. E é simples, pode-se fazer um score de 1 a 9, que é mais prático para o pessoal de campo, ou então até de 1 a 5, mas você faz... O importante é ter um score e ele saber o que é uma vaca
muito magra, uma vaca em condições boas e uma vaca em condições excelentes ou uma vaca que está pronta para um abate. Então, isso é fácil de treinar as pessoas. E eu acho que, retomando a primeira pergunta, onde hoje mais se erra, e não só as fazendas, se erra como técnicos também, pouco treinamento às pessoas. A gente precisa treinar constantemente. Dentro da pecuária, principalmente da pecuária de cria, eu sinto essa falta, que muitas vezes está faltando treinamento às pessoas, sentar e treinar, né? Porque se cobra, se quer muito resultado, mas não se dá muitas vezes o subsídio para que aquele resultado seja alcançado. Diego, você estava mediando a palestra do professor Gilson, é professor da universidade aqui da UDESC, tem contato com esse tema, e o professor está falando da questão de treinamento. O fórum, eu estava conversando com o Thiago Moreza aqui antes, o fórum ele já está na 4ª edição e o público cresceu muito da última edição para essa. Entrando um pouco nessa linha da questão do treinamento, da formação, a palestra do professor aqui, o público, uma realidade que você tem conhecimento da necessidade do público aqui pela atividade de Santa Catarina. Qual que foi a sua avaliação da discussão hoje? Está sendo cada vez mais crescente esse nosso fórum. Então, a gente começou fazendo ele atrelado ao simpósio de gado de leite, que já era mais tradicional, mas sempre tentando trazer uma oportunidade de conversa que agregue tanto a parte de bovinos de leite quanto de corte. E hoje a gente foi um sucesso muito grande trazendo a reprodução, que sempre está relacionada às duas áreas, trouxemos a genética, trouxemos a nutrição também. E a gente viu que hoje a participação do pessoal, do público, foi muito intensa já pela manhã, já no início do simpósio, já lotando o auditório, né? E muita gente, técnicos também, produtores, estudantes, então agregando todo mundo, a gente começa a fazer esse treinamento, que é um dos grandes intuitos do Nucleovet, é fazer esse treinamento, é repassar essa informação, trazendo grandes profissionais e trazendo principalmente o público, né? Sejam estudantes, já profissionais ou mesmo produtores. Inclusive, o Nucleovet tem essa tradição de abrir para as perguntas do público, e teve perguntas que não foram possíveis de serem respondidas lá na hora. Você gostaria de trazer alguma pergunta para cá? Estou agregando alguns questionamentos, algumas informações relevantes para esse momento. Quando você fala, né, Gilson, a gente falando do treinamento, da preparação dessas fêmeas para o início da reprodução, enfim, a sua primeira sincronização, às vezes até pensando num primeiro pré-sync, antes de uma sincronização, numa novilha jovem. Quais são os parâmetros que você visualiza como importantes para serem mensurados e aqueles mínimos para entrar numa estação reprodutiva, seja ela para uma IATF, até mesmo monta natural, mas principalmente hoje na realidade da IATF, né? O que a gente deveria avaliar e quais seriam esses parâmetros mínimos a dizer, não, essa novilha entra ou não entra? A gente costuma sempre preconizar, seja realizando ou treinando, né, veterinários, que a gente realiza bastante treinamentos também, é a questão de cumprir o mínimo de 65% do peso adulto das mães, né? E as mães naquela condição corporal do 3,5, num score de 1 a 5. Né? Não é o peso da mãe quando ela está com score 1,5. Né? Não, o que seria a mãe, ou a média de peso das mães daquelas fêmeas com score 3,5. Por isso que a importância, né, daquela questão do peso, de acompanhar, saber quando os animais estão na condição ideal e saber o peso na condição ideal e também na condição que não é ideal. Mas se essa fêmea tiver 65%, 70%, opa, ela está ok, vamos dar início. 60, 50 dias antes da estação, o que atingiu o peso, que não atingiu o peso, prepara alguma dieta específica para tentar recuperar esses animais. E aqueles animais que estão ali, naquele momento, você faz uma avaliação uma avaliação ginecológica, né? Uma avaliação do trato reprodutivo. Né? Porque a gente sempre tem algum animal que vai ter prenhez roubada, como se diz, o animal que tem alguma alteração congênita do trato, mas a gente busca sempre animais que tenham o útero, né? Na avaliação de palpação, a espessura de um dedo, ou então próximo dos 20 milímetros de diâmetro do útero, um útero já com consistência, né, um útero com contratilidade e que tenha ou um folículo aí próximo de 10 milímetros no ovário ou já cíclica. Esses são os animais aptos a entrar na reprodução, seja para uma monta natural, seja para um programa de sincronização de IATF. Aqueles animais que estão ali no score de trato reprodutivo que a gente classifica de 1 a 5, né, sendo 1 útero, um animal infantil, 5 já cíclica, já prúbere, aqueles animais que estão aí no 3, no 4, eles podem ser submetidos a uma aplicação, então, ou 2 aplicações de progesterona, que é o mais recomendado, porque elas atingem a ciclicidade e entrem no primeiro dia da estação, né? Elas estejam cíclicas ou muito próximo de estar cíclicas. Isso garante maior taxa de concepção no primeiro, segundo ciclo e serão
as primíparas que irão repetir cria no ano seguinte. Aquelas que não entram cíclicas, né, essas aí vão, consequentemente, falhar nos primeiros ciclos, né, e vão, quando parem já no tarde da estação, e a chance de repetir cria é muito maior. E tem toda uma questão também de que essa fêmea, se tiver 1 ou 2 ciclos, o ideal é que seja 2 até 3 ciclos antes do início da estação. Isso não só é a questão de prenhez, de programação desse endométrio para receber o embrião e ter a sinalização da gestação, mas também, né, futuramente como mãe para amamentar a cria, né? Porque a gente sabe que o desenvolvimento da glândula mamária depende de hormônios, né? E se a gente não tiver uma exposição prévia de progesterona e estrógeno, essa fêmea vai ter uma glândula mamária, uma produção muito baixa, aquém do que é exigido pela cria. Essa abordagem, isso é bem particular e interessante do que você fala, porque a gente vê muito isso a campo, a questão da glândula mamária nessas animais muito precoces, às vezes pouco desenvolvidos, e ela tem a gestação, tem o parto e acaba que você não tem a produção leiteira adequada. Se puder discorrer um pouquinho mais sobre isso. Tem alguns trabalhos, né, na literatura internacional mostrando isso, né, que as fêmeas que a produção de leite, né, das fêmeas, de acordo com cada raça, com cada nível de produção, né, mas vamos colocar, por exemplo, uma novilha Angus, né, se ela teve 2, 3 ciclos antes do início da estação, vamos dizer que o dia que coloca os touros ou que insemina é dia 1º de setembro. Se ela começou a ciclicidade lá em julho, né, ela teve 2 a 3 ciclos, essa fêmea ela tem, né, a formação da glândula, a capacidade de produção de leite maior do que uma fêmea que entrou no 1º de setembro lá e ainda não estava cíclica. Então, isso tem vários trabalhos, tem trabalhos até na Science, na Nature, mostrando, né, não só com bovinos, mas com outras espécies também, que o animal, a puberdade, ela não é só o evento para se tornar apta à reprodução. Ela tem a puberdade, a primeira ovulação, e depois ela tem todo o processo de maturação. E esse processo de maturação geralmente é atingido com 2 a 3 ciclos, não só visando a gestação, mas também visando, né, a capacidade de alimentar a prole que vai vir futuramente. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, e às vezes a gente se depara com aquela situação, opa, vai começar hoje um protocolo, né? Daqui 10 dias é a inseminação. Aí, opa, mas e aí? Não fez uma programação nutricional ou até mesmo uma indução da ovulação, da precocidade desses animais, a ovulação, não tiver ovulação ainda e entra no protocolo. Até podem prenhar, até podem manter a gestação, o risco de perda de gestação é maior, mas depois, com relação à glândula mamária, também vai ser deficitário. Agora, se preparar isso antes, programar antes, com certeza o êxito vai ser bem maior. E a gente tem recebido bastante mensagens, ligações, às vezes no WhatsApp aí do pessoal, opa, fiz precocinha, mas estou com problema com bastante fêmeas que estão ali com os terneiros, não conseguem amamentar, né? Pouca produção de leite. Então não adianta tu ter feito todo o processo, esperado 9 meses, e aí nasce o animal e não consegue amamentar. Então essa capacidade dela amamentar necessita sim da maturação também sexual, e a maturação sexual é atingida com 2 a 3 ovulações antes de iniciar na reprodução. Se eu tenho uma equipe pequena, professor, qual protocolo simples, pé no chão, você recomenda para não haver falhas? Eu vejo assim que a equipe pequena, ela não é um fator para ter falhas no protocolo. A gente tem propriedades que tem às vezes 500, 600 vacas na cria e são 1 ou 2 encarregados de realizar o procedimento. Obviamente que é o treinamento, né? O compromisso, o comprometimento e o treinamento. Os protocolos, geralmente com 3 manejos, facilitam muito, né? O animal vem no chamado dia 0 para ser inserido o dispositivo de progesterona, o benzoato. 8 dias depois vem para a retirada do dispositivo, aplicar outros fármacos, no caso de vacas de cria, o ECG, o cipionato e a prostaglandina. 2 dias depois, 48 horas após, para a inseminação, e depois vem para o diagnóstico de gestação. Geralmente são protocolos com 3 manejos que facilitam, né, reduzem o manejo quando tem equipe reduzida. Mas é importante, né, que se a propriedade vai aplicar a primeira vez, que tenha acompanhamento do veterinário, executando essas etapas, todas as etapas, e orientando as pessoas. Geralmente o veterinário vai, no início do protocolo, examinar os animais
e fazer a colocação do dispositivo, implantar, depois vai no dia de inseminar e no diagnóstico de gestação. Geralmente a retirada fica a cargo da fazenda. E é um momento bem crucial. Então, ali tem que ter um comprometimento. E a gente já separou com situações em que as pessoas trocam os hormônios e vai o protocolo todo por água abaixo. Às vezes nem é uma equipe pequena, é uma equipe grande. Ou erra na dose, onde era para aplicar 2 mililitros no volume, né? O volume, aplicar 2 mililitros, confundiu com outro fármaco que era de meio mililitro o volume. E aí também compromete todo o resultado. Então eu acho que comprometimento. E tem que dimensionar muito a capacidade que essas pessoas têm de passar de animais, né, num curral. Por exemplo, se eu tenho 2 pessoas para trabalhar, eu não consigo colocar 200 animais num turno. Faço 100 num turno, 100 no outro. Por quê? O pessoal que vem do campo, e se eles vão ser responsáveis por aplicar os hormônios, né, no chamado D8 ou D9, no momento da retirada do dispositivo, a gente tem que pensar que eles vão trazer os animais do campo, eles têm que apartar terneiro, e eles têm que passar os animais e fazer a aplicação. Acaba sendo exaustivo. Então, acho que tudo isso é organização, planejamento antes de iniciar a estação. E a gente vê muita correria de última hora. Quando é que a gente planeja a estação? Se a estação vai começar em outubro, a gente já planeja lá em junho, onde adquire o sêmen, avalia a qualidade seminal, se está ok, se não, entra em contato com a empresa, tenta trocar, às vezes pode acontecer isso, né? Planeja a compra dos medicamentos, cria um calendário, organiza a data com o veterinário, com toda a equipe, e aí sim isso vai ser mais fácil de executar e vai ser mais suave de executar. Aquela coisa que a gente se depara assim, eu quero hoje, eu vou começar hoje, eu vou começar amanhã, e eu tô com as vacas, sabe? Isso aí, atropelar as atividades é ruim para os funcionários da fazenda e isso compromete os resultados. Entra um pouco naquela história que eu tinha uma pergunta aqui, que era de como se existia uma possibilidade de simplificar o calendário para a equipe não errar, mas na verdade é ter um calendário organizado e executar ele, executá-lo com precisão. Planejamento, né? Isso é crucial, a gente observa muita falta de planejamento. E talvez eu atribuo isso não só à propriedade, dizer que a propriedade de cria, a propriedade rural não tem planejamento, é uma cultura nossa que nós temos que mudar. E essa falta de planejamento a gente vê em todas as esferas no dia a dia. Então, a gente tem que criar o costume, a gente tem que estar constantemente aprendendo e se reeducando. A gente tem que ter um planejamento sempre, né? E executando da melhor forma possível para evitar as falhas. E quando há falhas, a gente costuma dizer... tem uma palestra só sobre PDCA na reprodução, né? Que é planejar, né? Executar, checar e agir, fazer as ações corretivas, né? E isso a gente insere em qualquer atividade. Então a gente tem que estar constantemente anotando, obtendo os dados, checando, corrigindo e tornando a ação. Então a gente vai ter uma aplicação de PDCA que pode ser ao ano, ao mês ou ao dia, né? Então isso é crucial, né? Um calendário sanitário dentro da fazenda faz parte disso, um ajuste, né, de um calendário sanitário. Então a gente precisa profissionalizar, e no momento que a gente profissionaliza, a gente começa a ter mais planejamento e a execução, elas são mais precisas também. Sempre que a gente pensa na produção brasileira, tecnificação, né, e a representatividade do mercado brasileiro em cada setor, a gente tem que ter essa profissionalização mesmo, né? Porque se você está produzindo em grande escala, você precisa organizar melhor para poder atender às demandas do mercado. Teve mais alguma pergunta, professor? Até nessa abordagem que você fez agora, a gente vê nos seus trabalhos, no que você tem acompanhado a campo, a qualidade seminal, a avaliação do sêmen, a possível contaminação e os impactos disso nos índices das nossas IATFs por aí, se puder falar um pouquinho sobre isso também, que é bem interessante. A gente tem recentemente, tudo começa, né, começou uma linha de pesquisa já tem alguns anos, né, uns 2, 3 anos aí que a gente está trabalhando com qualidade de sêmen e muito em cima disso, em cima de contaminação de sêmen. Começou, né, as grandes ideias de pesquisa surgem não sempre ao acaso, mas por alguma demanda, né? E a gente se deparou com uma situação em uma propriedade que o procedimento, nutrição, tudo ajustado, mas as taxas de concepção não andavam, né?
E conversando com esse colega, fomos analisar o sêmen. Opa, tem algo estranho aqui. Colocamos o sêmen, vamos fazer um teste in vitro de fecundação. Explodiu em contaminação. Opa, vamos conversar no laboratório de bacteriologia, cultura, às vezes partidas que estavam com 30 mil unidades formadoras de colônia, que a gente não tem uma legislação bem específica no Brasil limitando isso, mas alguns trabalhos falam aí 500 UFC o limite, né? E algumas com 50 mil, com 10 mil UFC, bactérias patogênicas ou até mesmo bactérias da própria flora do animal, né? Que podem ocorrer, às vezes, né? Seja por diluente também, né? Utilizado, enfim. E nós começamos a averiguar isso, né? Surgiu uma empresa no Mato Grosso do Sul que estava passando por isso na mesma época também, e que foi detectado problema com contaminação. A gente estreitou os laços, né? Que é uma empresa chamada Zebu Fértil, que tinha um amigo muito grande, que era o Ney, que era o fundador, proprietário, faleceu há pouco tempo, né? Mas a empresa segue tocando as atividades, e que nós começamos a estreitar os laços e abordar mais isso, chegando a números bem expressivos, né? De inseminação e testando diferentes agentes e tudo mais, e isso tem preocupado, sim, porque às vezes, né, porque não foi bem executado, mas às vezes a fazenda faz tudo certo, né, o veterinário vai lá, faz tudo certinho, né, no maior capricho, o funcionário com o maior, o capataz, lá o pessoal, os colaboradores, no maior capricho, fazendo tudo certinho, e aí por uma dose de sêmen, com uma qualidade comprometedora, ou até mesmo por uma contaminação, pode levar tudo abaixo. Mas aí a gente diz, nem tudo é perdido. Também entra na questão de planejamento. Se a gente planejar antes, comprar antes, mandar para um laboratório de confiança, um laboratório que é bem calibrado, fazer as análises prévias, se reduz esse risco. Então, vamos começar a inseminação em agosto, setembro, em maio já compra o material e já se planeja, faz as análises. Por quê? A gente espera que a empresa entregue, né, com uma ótima qualidade. Mas também a gente não pode esperar tudo dos outros. A gente tem que fazer a nossa parte. A propriedade tem que fazer a parte, né? E aí, às vezes, nem é culpa da empresa que produz. Às vezes, veio no diluente, a contaminação, e passa batido. Então, como é que detecta isso? Ou fazendo uma avaliação antes, mandando para um laboratório avaliar a qualidade seminal antes, né? Que possa ter suspeita de contaminação, aí faz cultura. Isso é questão de semana, tá pronto, uma análise. Ou então, quando está fazendo o controle, né, de dados da inseminação, verificar que partida a partida, tu não vai ter todas as partidas comprometidas, tu vai ter uma ou outra partida, né, e aquela partida, então, avalia ou retira ela de uso, tenta trocar com a empresa, essa partida teve baixo índice comparado às outras, no mesmo lote, vamos trocar, Então, tudo é solucionado com uma boa conversa, com um bom exame e com um bom planejamento. Resolve tudo em planejamento, porque a gente tem que verificar também a qualidade da matéria-prima. A gente está falando com um negócio biológico, então tem uma variação também, que às vezes passa do controle até mesmo rigoroso das empresas, mas a gente, para garantir resultados, tem que fazer essas verificações. E, se me permitir uma parte, muitas vezes, né, a gente recebe no laboratório botijões assim, extremamente comprometidos com a qualidade, né, seminal. Baixou o nitrogênio, às vezes a gente pega o botijão lá para limpar, para esvaziar, a gente acha tesoura, acha pinça, acha caixa de fósforo dentro do botijão, né? E tem um trabalho que eu publiquei ainda quando estava na graduação sobre a contaminação dos botijões. E é impressionante que depois de mais de 10 anos, né, trabalho ainda continua sendo citado, e recentemente um outro trabalho em outro país, né, relatou similaridade disso. Por quê? O botijão está no campo, tem um material biológico e não está inerte de que aconteça uma contaminação, salta poeira, fezes dentro ali, e isso vai comprometendo a manutenção do nível de nitrogênio, evapora mais rápido e às vezes passa por um descuido, né? A pessoa esqueceu, era o dia 10, o dia de ir lá na cidade, encheu o botijão, esqueceu, teve que levar o filho para um médico, alguma coisa, esqueceu, passou um mês, baixou o nitrogênio e comprometeu as doses. Comprometeu? Manda analisar, não usa. Porque se ficar usando, e estiver comprometida, vai comprometer o resultado. Então, se policiar e se organizar é imprescindível.
O volume de perda, você diminuiu o volume de perda, já que teve essa intercorrência, né? Agora, existe, assim, algum tipo de certificação de fornecedor, por exemplo, que diminua esse tipo de problema, assim? Ou... Porque, eu não sei, eu penso que o material genético é um material caro, né? Envolve muita tecnologia, não sei se isso faz parte... Eu acompanho muito em outras espécies também a questão da genética, no caso de suínos, é um trabalho muito tecnificado também, né? Isso aí faz parte da evolução do setor? Com certeza. Sim, existem empresas que entregam com certificado, com uma análise, né, com laudo, né, garantindo a qualidade. E tem também quem não entrega garantindo qualidade, né? Então, tudo vai de quem escolhe, por onde escolhe, né? Como escolhe, né? Então, o mercado tem de tudo, né? O produtor precisa também filtrar, né? Então, às vezes é por falta de conhecimento, falta de informação. Eu acho que a informação, né, ela precisa chegar a todos, né, desse conhecimento. E às vezes a pessoa sabe, né? A gente já teve situações nossas que a gente disse, ó, esse sêmen desse touro, essa partida não dá para usar. Ah, mas não tem outra partida e eu quero usar esse touro. Olha, teu resultado não vai ser satisfatório. No mesmo lote, um touro A com 60% de prenhez, 55%, o touro B, que estava com a partida comprometida, com 10% de prenhez. Ele, mas eu não esperava que fosse tão ruim assim. Foi avisado. Às vezes, a pessoa tem conhecimento, mas ainda quer arriscar. E eu acho que na reprodução, quando você está aplicando um protocolo de sincronização, não dá para arriscar, porque a gente já começa a trabalhar com tempo. O tempo hoje é o que mais custa, né? O maior custo é tempo, e perder 10 dias, perder 30 dias, então nem se fala, perder 30 dias de estação reprodutiva significa um terneiro com 30 quilos a menos. 30 quilos a R$12 já tem um impacto financeiro por vaca. Bem considerável. E tudo isso é planejamento, e quando a gente fala, principalmente na nossa realidade aqui do Sul, e especificamente Santa Catarina, as propriedades são pequenas, muitas vezes esse sêmen ele roda vários botijões até chegar lá dentro da vaca, né? Então são várias manipulações e cuidados que a gente precisa ter no planejamento que a gente está falando para que não aconteça, porque às vezes você investe em várias coisas e esquece que um simples manipulação do sêmen errado, um simples descongelamento errado, são coisas às vezes pontuais que precisam de uma reciclagem, de um trabalho, porque às vezes passa batido e é ali que se perde os grandes resultados, né? Com certeza, com certeza. Meninos, muito obrigada pela participação de vocês aqui, por nos atenderem. Parabéns pelo trabalho de vocês. Alguma mensagem final para a gente fechar? Olha, a gente participa de alguns podcasts, né, e sempre pede para deixar uma mensagem final, né? A mensagem tanto ao técnico quanto ao produtor é buscar aplicar ferramentas de gestão no dia a dia, seja no serviço ou seja na propriedade como um todo, né? E ao produtor, né, entender um pouco mais dos processos, questionar também o técnico, colocar objetivos, colocar metas na sua atividade, porque isso faz com que se discuta, converse e se busque alternativas, se busca corrigir o que está dando errado e manter o que está certo e até mesmo replicar para outros o que está dando certo. Olha o que eu estou fazendo, está dando certo, vamos divulgar, vamos replicar o que está dando certo, porque outras pessoas precisam daquilo ali, né? Então, todo o conhecimento ele não deve ser fechado, deve ser aberto. Então, é uma dica, né? E a gente deixa a todos. E é importante, assim, eu sendo da área do melhoramento genético, é impossível ter melhoramento genético sem eficiência reprodutiva. Se a gente não tiver bons índices reprodutivos, a gente não tem espaço de seleção de animais. Então, a gente tem que trabalhar junto. O pessoal da reprodução, o pessoal do melhoramento genético, cada um nas suas especialidades, sabendo o que faz de melhor, para congregar essas forças e promover a melhoria dos rebanhos. Então, a gente precisa de boa reprodução com boa seleção genética para ter bons resultados. É muito bom, muito satisfatório para a gente. A gente participa dos simpósios do Nucleovet, tanto de aves como de suínos. É muito bom ver que o espaço para a discussão da questão dos bovinos de corte cresce dentro de um lugar que sempre prima pela qualidade da informação que é compartilhada, pelos assuntos mais à frente. Então, parabéns ao Nucleovet. Você que está nos acompanhando, quer acompanhar aí o que está dando certo, o que está dando errado, as dicas de quem já tem experiência, não esquece de se inscrever no canal e acompanhar as melhores entrevistas do setor.